Oi gente, tudo bem? Eu sou a Alês e o vídeo de hoje é vídeo de tour pelas minhas tatuas. Tour pelas minhas tatuagens. Já pega aí a sua pipoca, seu chá, seu vinho, porque esse vídeo vai ser um vídeo longo. Eu vou contar, vou mostrar aqui as minhas tatuagens. Eu vou mostrando foto aqui, principalmente do dia que eu fiz, que ela tá bonitinha lá, o traço fica bem forte quando faz. Depois ela vai dando ali meio que uma amenizada, mas eu vou colocando as fotinhos aqui. E aí eu vou mostrando, eu vim de regata, pra ver se dá pra ver algumas outras aqui pela câmera, que com o microfone e com o fio fica ruim de eu ficar me contorcendo, então eu vou colocando as fotos aqui, tá? Essa história começa com uma garota que sempre quis fazer tatuagem, mas eu nunca tinha feito, gente. Tanto que todas as tatuagens que eu tenho, hoje eu tenho 11 tatuagens e todas essas tatuagens eu fiz no decorrer de 2 anos, então eu nunca tinha tido nenhuma tatuagem, aí depois eu fiz todas as que eu queria, assim, no período de 2 anos mais ou menos. Eu venho de uma criação de uma família bem conservadora, tal, com aquele background religioso mais, como eu posso dizer, mais rígido. Então, desde a minha adolescência, eu sempre quis fazer tatuagem. Eu sempre achei muito legal, achei muito bonito, mas não era assim muito legal, muito bem visto, né? Eu também não queria conflito. Acho bom de não ter feito nada quando eu tinha, assim, lá meus 18, 19 anos, que todas as coisas que eu queria fazer naquela época iam ser coisas que eu odiar hoje. Tá? Então, assim, por um lado foi até que bom eu ter esperado um pouco mais para poder chegar às conclusões que eu realmente queria. E aí, quando eu comecei a fazer, foi bem numa época, assim, de fase, de mudança da minha vida. E as minhas tatuagens, geralmente, elas pegam essa questão de expressão, de personalidade, de pessoa, enfim. E tem uma, gente, que é só porque eu achei o desenho bonito. Então, tem uns desenhos que você acha o desenho bonito, depois você vai procurar o significado. Mas mais sobre essa questão do background, assim, mais conservador. Existem várias questões na minha vida por conta disso. Eu geralmente não gosto muito de falar sobre assuntos pessoais, porque, enfim, né, como eu sempre digo, às vezes nem todo mundo que vê a gente aqui quer o nosso bem ou olha como... Enfim, às vezes a internet é um lugar de muitos juízes, né, então eu procuro não falar muito sobre a minha vida pessoal por esse motivo. Mas, as minhas primeiras tatuagens, quando eu decidi, eu fiz meio que várias de uma vez só. E eu vou colocando aí pra vocês a foto. Eu pesquisei muito primeiro um tatuador. Se vocês quiserem depois o contato do meu tatuador, eu vou deixar aqui embaixo no box da descrição, quem for de São Paulo, especificamente quem for de Osasco. Eu acredito que é onde ele tá atendendo agora. E eu gosto de traço fino. Então, eu decidi que todas as que eu queria sempre foram tatuagens de traço mais fininho, mas tanto que tem pessoa que vem nem repara que só nesse braço aqui eu tenho 5 tatuagens. Então, assim, porque o traço é mais fino, às vezes o que aparece é o Saturninho, às vezes aparece o olhinho aqui pra vocês. Por ser um traço mais fino, acaba sendo tatuagens mais sutis. Eu vou mostrando aí a foto pra vocês. Tem pessoa que pergunta, você não vai pintar? Eu falo, não vou pintar, é só o rascunho mesmo. Eu acho bonito tatuagem colorida, mas eu não acho bonito pra mim. Não sei se a tatuagem colorida envelhece tão bem. Eu fiquei pensando nessa questão, assim, também de conforme o tempo vai passando. Quando eu comecei a pensar em tatuagem, eu não queria ter os 2 braços tatuados, sempre quis ter só um braço tatuado. E eram pra ser várias figurinhas menorzinhas, só que, enfim, as coisas vão acontecendo organicamente. E aí a gente vai, né, enfim, vai ajustando uma coisa aqui ou ali. Mas a primeira vez que eu fiz... As minhas primeiras tatuagens foram a tatuagem da flechinha. Tô colocando aí pra vocês a foto do meu braço assim que eu terminei a tatuagem. Tá até meio avermelhadinho. A tatuagem da flechinha, eu gosto muito dessa tatuagem. Ela é super bem detalhada, linda. E a tatuagem da florzinha da rosa, só que a rosa não tinha cabinho na época que eu fiz. Porque eu achei que era too much, era muita coisa. Eu nunca tinha feito tatuagem, enfim, eu tava com medo da minha própria reação em relação às tatuagens, por ser em um lugar muito visível, que eu ficasse olhando toda hora. E aí depois, mais pra frente, eu fui e preenchi a florzinha com o cabinho. Tanto que esses dias aí atrás no Instagram, eu compartilhei uma foto que eu adorei essa foto, que é uma foto desse meu braço na janela do avião. E aí vocês conseguem ver que agora eu fiz, acho que depois de mais ou menos uns 9 meses pra frente, eu fiz o cabinho da rosa, terminei de completar. E aí nesse mesmo dia eu fiz a minha tatuagem de Saturno, que eu falo que é o meu Saturninho. E eu adoro esse braço com essas tatuagens, tá? Eu gosto muito. Nesse dia que eu fui fazer a flechinha e a rosinha, eu fiz mais outras 3 tatuagens. Eu fiz
as fases da lua nas minhas costas, tá? Depois eu mostro pra vocês, mas eu tô colocando aqui uma fotinho que eu tô ali num campo de lavanda, gente, como uma bela senhora no meio das flores. E essa é uma das minhas tatuagens. Eu gosto de todas as minhas tatuagens, tá? Eu tenho pontualmente algumas favoritas e eu adoro essa do ciclo da lua. Ela é uma tatuagem que fica escondida e você só consegue ver quando você chega muito de perto, porque é um traço bem fininho, tá? Então, geralmente, eu gosto de blusa, assim, ou de regata, ou de alguma coisa que tem uma parte, assim, das costas aberta, pra poder mostrar essa tatuagem. Aí não aparece tanto, mas ela tem alguns detalhes de alguns pontinhos em volta. Se eu achar uma foto do dia que eu fiz essa tatuagem, eu vou colocar aqui pra vocês. Gente, como essa tatuagem é esfumada, essa luazinha do meio, que é a mais esfumadinha, gente, isso coçava tanto na cicatrização, como isso daí coçava, sabe? Porque quando eu faço, eu sempre fiz com a mesma pessoa, e o Bruno sempre falou pra passar sempre creme Nivea na tatuagem, não passar nada demais, tomar cuidado pra não coçar e tal. E como eu nunca tinha passado por esse processo de cicatrização de tatuagem, e essa foi a minha primeira experiência, eu tive que dar com 5 tatuagens de uma vez. Essa tatuagem do ciclo da lua, a luazinha do meio mais esfumadinha, gente, a partir ali do 5º dia. O 5º dia pra mim é o dia da coceira, assim, uma coceira fenomenal, vontade de ir com a unha. Eu lembro que eu acordava no meio da noite, assim, com a unha, indo coçar minhas tatuagens, eu acordava e voltava a mãozinha assim pro lugar, virava pra poder não me coçar. Mas essa luazinha do meio, eu lembro que queimava, assim, sabe, de vontade de coçar. Mas ali depois de 7 dias, tava tudo lindo, belíssimo, cicatrizado. Fiz também uma luazinha atrás da orelha. Gente, que eu percebi que eu não tenho nenhuma foto dessa luazinha. Ela tá bem aqui, assim, ó, atrás dessa orelha aqui. Não sei se dá pra ver. Eu acordei ontem com torcicolo, então, assim, não tô conseguindo virar esse pescoço direito. Mas ela é exatamente bem atrás dessa orelha. E eu fiz ela mais de easter egg mesmo, assim. Ela tá bem aqui. Não sei se dá pra ver a outra tatuagem aqui. E ela tá bem aqui. E eu reparei que eu não tenho nenhuma foto dessa mini tatuagem de luazinha aqui atrás da minha orelha. Eu até procurei ela aqui pra mostrar pra vocês, mas eu não tenho nenhuma foto dela de pertinho, porque eu tatuei ela só de easter egg. Eu gosto muito de lua. Eu tenho essa conexão de gostar de ver a lua cheia, lua minguante. Sou aquela pessoa que quando a lua tá aparecendo, eu ligo pros amigos e falo assim, ai, vai lá olhar a lua, vai na rua, vai ver como é que a lua tá. Esse mesmo dia eu fiz uma outra tatuagem, que é a tatuagem do solzinho, que eu tenho aqui atrás, assim, do meu braço. Que, gente, vou falar uma verdade pra vocês, eu me esqueço que eu tenho essa tatuagem aqui, porque é um lugar que eu praticamente não olho, não que eu não goste dela, mas às vezes eu vou contar quantas tatuagens que eu tenho, eu esqueço que eu tenho essa tatuagem aqui, assim, atrás do meu braço, que ela é um solzinho. Eu vou colocar a fotinho aqui pra vocês, direitinho do dia que eu fiz, porque dá pra ver melhor, tá em pé. Como quem tirou essa foto foi o tatuador, tá mais bonitinha. Mas, gente, quando eu fiz, como eu falei, né, eu vim de uma família mais conservadora, e, enfim, depois essas coisas acabaram depois de um tempo, principalmente depois do meu divórcio, acabaram não fazendo mais parte da minha vida, mas ainda assim, né, enfim, um dia eu conto sobre isso pra vocês, talvez, não sei. E aí eu me lembro que, gente, no auge dos meus 30 anos, 30 e poucos anos, assim, véia, cavala, divorciada, cuidando das minhas coisas, tendo a minha casa, eu me tatuei no final do ano, se não me engano foi entre setembro e outubro, já tava um baita de um calor, e eu fiquei meio que um mês, não sem ir na casa dos meus pais, mas eu fiquei um mês que todas as vezes que eu vi meu pai ou a minha mãe, eu usava blusa de manga comprida, porque assim, gente, os meus pais são de outra geração, eles vêm assim, tem outra cabeça, então se tinha uma coisa que os meus pais não gostavam, e eu sei que eles não gostam, enfim, aí cada um, né, aprende a lidar com as expectativas que tem pra si, pros filhos, enfim, a gente já conversou sobre isso. Se eles estiverem assistindo, que eu sei que eles assistem meu vídeo, pai, mãe, eu amo vocês. Mas enfim, eu fiquei um mês usando blusa perto da minha mãe e do meu pai por conta disso, e aí eu até falei, eu só vou mostrar depois a cicatrização, né, porque praga de pai e mãe pega. Então eu falei assim, depois que cicatrizar eu conto que tem pra não dar nada de errado na cicatrização. Mas enfim, falando sobre o significado das tatuagens, a tatuagem da fase da lua, que é uma das tatuagens que eu mais gosto e é uma das tatuagens que eu mais recebo elogio, assim, porque ela é uma tatuagem muito bonita, é um traço bem fino, eu gosto muito disso de traço fino. Ela tem o significado de
crescimento, manifestação. Tem significado de fertilidade também, tá? Só que eu não fiz por esse significado, não. Mas é mais para aquela questão de ciclo. Fala sobre ciclo da vida, ou ciclos como um todo, né? E aí essa questão do significado de que a nossa vida tem fases, ou a gente tem fases, o nosso humor tem fases, enfim, a nossa carreira tem fases, várias coisas nossas têm fases. Então, tem momentos que a gente tá cheia, brilhando, linda, tem hora que a gente vai estar ali meio que a míngua e que a gente vai se esconder, mas dali a pouco a gente aparece de novo. E a vida é sobre essas fases, né? A gente nunca tá sempre no auge, brilhando a todo momento, então eu gosto bastante dessa tatuagem para me lembrar disso. É realmente essa questão de fases da vida que a gente passa, né? Mulher de fases da vida, fases de humor, enfim, e porque eu gosto da lua. Então por isso que eu queria tatuar de alguma forma algo que tivesse alguma referência com a lua ou com o ciclo da lua. A tatuagem da rosa, ela tem significado de beleza, feminilidade, romantismo. Eu sou uma mulher das flores, quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou uma pessoa que do nada aparece com um monte de orquídea ou aparece com alguma coisa. Se tem algum lugar com flor, eu vou tirando. Eu falo que eu tenho a alma de uma senhorinha que gosta de flores. Então, assim, além desse significado de beleza, de feminilidade, de romantismo, eu gosto de flor. Eu gostei do desenho, aí eu tatuei a flor no meu pulso. Inclusive, né, eu queria que ela ficasse um pouquinho mais aqui pra cima, mas eu lembro que o Bruno falou que essa região aqui, ela é muito vascularizada. Essa aqui, quanto mais perto aqui, mais veia, muito vascularizada, pode ser que depois o desenho, a tinta se espalhe. Então ele colocou bem aqui embaixo, não dá pra ver de assim, só dá pra ver. Já já eu levanto pra mostrar melhor pra vocês. Por enquanto eu vou falar só sobre os significados, mas eu queria fazer ela mais aqui em cima, né? Aí ele falou que quanto mais vascularizada, mais a chance da tinta se dissipar e às vezes o desenho não ficar assim tão legal. Por isso que a gente acabou colocando ela mais aqui embaixo, assim, ó. Tá uns 3 dedinhos mais abaixo. Quando eu idealizei, eu tinha idealizado ela mais aqui em cima. E aí tem o meu Saturninho. O Saturninho eu fiz um pouquinho mais pra frente, que foi quando eu fui fechar, terminar o desenho aqui do cabinho. Eu fui fazer o Saturninho, só que eu não fiz o Saturninho com o Bruno, que fez todas as minhas tatuagens. Nesse dia eu fiz com o Torugo, que fez essa tatuagem aqui. Ele também é muito bom, é que eu tenho um carinho especial pelo Bruno, porque o Bruno fez todas as minhas outras tatuagens. O trabalho do Torugo também é muito bom, eu recomendo. Minha amiga fez tatuagem com ele e as tatuagens dela também são lindas. E ele também tem essa de traço fino, mais esfumado. E aí eu fiz o meu Saturninho, que é o que mais aparece aqui pra vocês. No dia que eu fiz, eu não lembro em qual vídeo que eu tinha gravado aqui, e ela tava bem preta, tava da cor dessa minha blusa, e aí eu olhei, e aí como ela era de todas as coisas que eu tenho mais, assim, que são mais finas, ela tinha mais cor, nessa hora eu falei assim, meu Deus, será que essa tatuagem vai ficar totalmente preta a vida inteira? Aí depois da cicatrização, tudo certinho, ela deu essa... Não é uma apagadinha, ela fica mais esfumadinha, que esse é o efeito, assim, que eu gosto. Eu gosto muito do significado da tatuagem de Saturno, você vai encontrar vários significados de várias coisas, mas o que eu acabo me apegando é o significado de crescimento, disciplina, pensamento profundo na questão, assim, direcionada para o autoconhecimento, tá? Então, Saturno é autoconhecimento, disciplina, pensamento profundo. Eu tenho essas características como... Enfim, eu sempre fui essa pessoa de ficar ponderando a vida para todo sempre, amém? E outra, eu gosto muito dessas coisas que são de planeta, sabe? Eu tenho muita vontade de ter um telescópio na minha casa e poder observar as coisas. Eu gosto de observar o céu. Eu tenho como... Acho que eu já falei em algum lugar, como um dos desejos da minha bucket list é ver um braço da Via Láctea, sabe? Quando você vai num lugar longe da cidade, longe das luzes da cidade, que o céu tá estrelado, sem nenhuma outra interferência de luz artificial, e você consegue ver aquela faixa de estrela, assim, mais viva. Aquilo ali é um braço da Via Láctea, é um dos meus sonhos da minha vida, é ver, enfim, não sei se no Atacama, não sei se no Deserto da Morte, não sei. Preciso trabalhar muito pra saber pra onde que eu vou, mas essa questão de olhar as coisas eu acho muito legal. Meu irmão também gosta bastante nessa parte de astronomia, de observação, de telescópio, de observatório. Então eu gosto de Saturno pelos significados, também porque eu gosto de planetinhas. Eu gosto desse tipo de coisa. Eu não falei do significado da tatuagem de flecha, né? Dentre vários significados que você vai achar por aí, o que eu me apego é o significado de proteção,
e de força. Eu gosto muito dessa minha tatuagem de flecha. Eu tentei convencer meu irmão de tatuar uma também, porque pra mim ela também tem significado de ancestralidade, tá? No meu caso, assim como eu e uma grande porcentagem dos brasileiros e brasileiras, tem origem, né? Tem uma origem indígena, origem de nativo brasileiro mesmo. E eu tenho dos dois lados da minha família. A minha família eu tenho uma parte da família da minha mãe é do interior do Ceará e a outra parte da família do meu pai é do interior do Piauí. Então tem mistura de sangue indígena, pessoas que vieram de origem muito simples. Então, assim, tem origem indígena. Então eu gosto bastante da minha flechinha por esses significados de força, proteção e, no meu caso, da minha ancestralidade. Daí, mais pra frente, eu tive algumas outras crises existenciais e fui fazer as outras tatuagens. Eu fui, no total, em 3 sessões, né? A primeira que eu fiz a grande maioria, a segunda que eu completei a flor e fiz o Saturninho, e uma terceira que foi pra fazer essas que eu tenho agora, que eu fiz no final do ano de 2022. Então foi ali, eu falei de 2 anos, mas foi um período ali de 1 ano que eu fiz todas as minhas tatuagens. Eu acho que eu fiz a primeira em setembro de 2021 e em dezembro de 2022 eu fiz essa outra leva. E por enquanto eu tô satisfeita, tanto que assim que eu comecei a me tatuar, eu tinha uma pastinha no Pinterest, uma no Instagram e uma na minha galeria de todas as ideias de tatuagens que eu queria fazer. E dei uma sossegada, dei uma acalmada. Quem ainda tá nessa fase ou já teve, quando você faz uma tatuagem, você ainda quer fazer outras coisas, você acaba tendo ali aquela pastinha com trocentas milhões de inspirações. E, enfim, por enquanto, eu estou bem com todas as que eu tenho. Estou feliz e satisfeita. Mas contando né, lá em dezembro de 2022, eu já tinha escolhido alguns outros desenhos para fazer. E o que eu queria era ter todas as tatuagens só no braço direito, como eu já tinha dito. Só que os outros 2 desenhos que eu escolhi, primeiro foi o da flor de lótus, que eu queria colocar ela bem aqui nessa parte, né, do braço direito, que era o único braço que tem tatuagem, e aí eu ia colocar essa daqui bem aqui. Só que a tatuagem de flor de lótus, vou colocar aqui a foto pra vocês, gente, o quanto que essa tatuagem é linda. E eu estava morrendo de medo de fazer porque ela era grande. Ela é grande, tá? Aqui dá pra ver que ela pega quase todo o antebraço. Ainda assim, eu acho ela de traço bem fino, traço bem delicado, eu gosto. Mas no dia, pra mim, era uma coisa muito, muito, muito grande. Eu fiquei com um pouco de medo de fazer. Eu queria fazer ela um pouco menor aqui. Só que o Bruno me convenceu de que o desenho era muito bonito e de que ele tinha que ficar num lugar estático. Um lugar do corpo que não fosse ficar se mexendo, porque ia distorcer o desenho, tá? Por isso que é bom você ir num bom tatuador, tá? Além de olhar o bom trabalho que a pessoa faz, seguir o conselho de quem tá fazendo isso todos os dias. Então ele falou, olha, nesse lugar que você quer, desse tamanho que você quer, não vai ficar legal, ela vai ficar melhor num lugar onde ela não fique se mexendo, porque esse desenho tem ele é grande, ele tem muitos detalhes, só que ele é feito para ele ficar parado, estático, não para você ficar se mexendo. Tanto que ele colou aqui o decalque, e aí conforme eu mexia o braço, a tatuagem ficava deformada, não ficava bonita. Então assim, ele realmente me convenceu a colocar em outro lugar, e esse braço ia ficar muito tumultuado, colocando uma aqui, ia perder a beleza de cada uma das tatuagens. Então assim, ele acabou me convencendo, fui morrendo de medo, mas eu acabei fazendo a flor de lótus no meu braço esquerdo, e eu tenho, assim, 0 arrependimentos. Na hora que eu terminei, eu fiquei com um pouquinho de medo, que eu falei assim, meu Deus do céu, eu fiz 2 grandes tatuagens que a gente conta hoje como média, né? Porque tatuagem grande é fechar o braço inteiro, fechar as costas inteiras. Fiquei com um pouco de medo, mas gostei muito do resultado, eu sou apaixonada nessa tatuagem. É uma outra tatuagem que todo mundo me pergunta, olha, se tem uma tatuagem que todo mundo me pergunta quem foi meu tatuador, é a minha flor de lótus, porque essa tatuagem ela é muito, muito, muito bonita. Mas enfim, e aí eu fiz a flor de lótus nesse dia e depois coloquei essa outra aqui, que eu também, gente, eu adoro essa tatuagem, como eu amo essa tatuagem. Ó, gente, não é por nada não, mas o Bruno é muito bom. Porque dá pra ver que ela tem traços finos e traços mais grossos aqui. Nessa daqui que eu fui fazer, essa daqui, gente, sem brincadeira, eu cheguei no estúdio 1 da tarde e eu saí do estúdio 10 da noite, porque assim, muito detalhe, muita coisa, conversamos, aí ele colou vários decalques em vários lugares, então assim, demorou bastante. Eu almocei e jantei no estúdio nesse dia, e como bom exemplo que eu sou e o tatuador de alimentação saudável, a gente comeu um McDonald's bem no meio da sessão de tatuagem, mas tá tudo certo. Depois eu fiz a minha dieta certinha pra poder ter uma boa cicatrização. Mas enfim, essa tatuagem aqui
Essa daqui não tem nenhum significado, tá, gente? Então, assim, eu gostei do desenho. E, de novo, ela serve, assim, como se fosse ou uma estrela, ou uma rosa dos ventos, ou nessa pegadinha, assim, de floco de neve. Então, ela não tem nenhum significado. Essa tatuagem eu gosto pela estética dela. E, graças a Deus, o Bruno fez, assim, ela perfeitinha do jeito que ela tinha que ficar. Então, eu adoro essa tatuagem. E no mesmo dia que eu fiz essas duas, eu fiz o meu olhinho grego, porque esse daqui tava salvo lá na minha pastinha de tatuagem. Eu nem tava, assim, querendo super fazer. Aí o Bruno ainda falou assim, ai, já tá aqui, faz essa tatuagem aí logo. Eu falei assim, ai, não quero mais uma tatuagem, vou fazer 3 tatuagens num dia. Já tem muita tatuagem, não vou fazer. Aí ele falou assim, vai, eu vou imprimir e vou fazer pra você. Eu falei assim, ai, tá bom. Aí a gente colocou aqui, e gente, depois que ele colou o decalque, eu adorei essa tatuagem, tanto que ela virou um xodózinho, assim. Eu gosto muito dela, bem aqui no lugarzinho que ela tá. Assim, ela é um olhinho grego, significado de proteção. Mas, de novo, eu fiz porque eu gostei da arte, então eu coloquei aqui. Ainda bem que o Bruno me convenceu a fazer essa tatuagem, viu, gente? Porque eu não queria fazer e hoje eu tenho, assim, um xodózinho nessa tatuagem do olho grego. E falando sobre o significado da flor de lótus, além de gostar muito dessa tatuagem, e porque ela tá aqui porque eu quero um dia na minha vida ser uma pessoa muito namastê, tá? Então isso aqui é um objetivo de vida, ter tatuado a flor de lótus pra virar uma pessoa da yoga. Fake it till you make it. E a tatuagem da flor de lótus, ela tem um significado muito bonito, né? A flor de lótus é uma flor que cresce em meio, assim, a condições adversas. Ela cresce ali num lugar escuro, pantanoso, feio, sabe? E ela desabrocha e vira uma flor linda, muito resistente, muito resiliente. Então a flor de lótus, ela tem esse significado tanto, tipo, de ter vindo de origens, enfim, de ter vindo de origens mais humildes e conseguir desabrochar na vida, ou de alguma forma passar por situações muito sombrias, muito difíceis e conseguir de alguma forma ser o que você deveria ser, né? Ser, enfim, desabrochar, aparecer, apesar das adversidades. Então eu gosto muito do significado dessa minha flor de lótus, eu gosto do desenho, eu gosto do significado e também eu quero um dia ser uma pessoa muito namastê. Né? Estamos treinando sempre para a evolução espiritual, então por isso que eu acho que ela é uma de significado. Eu acho que a flor de lótus, ela é a minha favorita. A flor de lótus e a flechinha são as minhas favoritas de significado. E o que eu gosto, assim, que eu consegui fazer, meio que não uma historinha, é como se fossem totens de coisas que realmente têm muito significado de quem eu sou, da onde eu vim, qual que é a minha essência, porque às vezes, gente, a gente tende a esquecer quem a gente é, do que a gente gosta realmente, de quais são realmente as coisas que movem a nossa vida. E de certa forma eu acabei tatuando todos esses símbolos em mim para que, se de alguma forma, em algum momento, em algum dia que eu não estivesse bem ou que eu estivesse perdida, eu pudesse olhar não só para dentro de mim, mas olhar para mim e saber quem eu sou, saber do que eu gosto, saber de onde eu vim, saber das coisas simples que me movem nessa vida. Então, assim, eu tenho zero arrependimento das minhas tatuagens de coração, né? Principalmente essas daqui, que estão nesse braço, né? Que muita gente fala assim, coloca em lugar que você não vê pra você não enjoar. Mas, gente, o que eu mais gosto é de olhar para as minhas tatuagens, porque eu gosto do desenho, eu gosto da arte, eu gosto do significado. E as que eu não vejo, eu acabo esquecendo que eu tenho. Tanto que quando as pessoas perguntam quantas tatuagens eu tenho, eu normalmente esqueço de contar. A luazinha que tá aqui atrás da minha orelha e o meu solzinho, porque eu quase não vejo, eu esqueço que eles estão aqui. Não porque eu não goste, é porque eu vejo menos. Então, assim, se você quer fazer uma tatuagem e você gostou do desenho, gostou verdadeiramente, não é fogo de palha, não é uma outra pessoa que tá tentando te convencer, você tá numa fase da sua vida que você consegue ter decisões que são mais duradouras, sabe? Como eu falei, ainda bem que eu não fiz minhas tatuagens quando eu era adolescente, quando eu tinha 18 anos, que eu teria me arrependido de todas essas tatuagens. Então, assim, se você já sabe um pouco mais de si, enfim, e se você gostou muito e tá procurando ali um pontapé inicial pra fazer, procure primeiro um bom profissional. Olhe 1 milhão de vezes pra esse mesmo desenho e vê se é isso aí mesmo que você quer, né? Principalmente procure um bom profissional que vai fazer um serviço bonito, bem feito, pra você não ter que cobrir esse serviço depois. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Mas eu quero saber de vocês, qual a experiência de vocês com tatuagem, se vocês já tiveram que esconder tatuagem do pai e da mãe, se vocês já se arrependeram de fazer alguma tatuagem, ou qual que é a tatuagem que vocês têm que vocês mais gostam, o significado, enfim, gente, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários pra eu saber também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de assinar o canal. Um beijo e até o próximo.